Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para você como você vai fazer para ter uma redação nota 1000, fortalecendo seus argumentos com os encadeadores de argumentação. Se você ainda não sabe sobre isso, continua nesse vídeo que eu vou te mostrar o seguinte, que não basta você decorar uma lista de conjunção, porque você vai ter dificuldade de encontrar a relação semântica de alguma conjunção. Eu vou te dar aqui um exemplo da conjunção aditiva e, que é, a maioria das vezes a gente pensa nela só como uma conjunção aditiva, mas pode acontecer o seguinte, como nessas frases: Juvelino é estudioso e Antíoco evadiu. Nesse caso, essa conjunção é um contraste. Pague o cartão e poderá comprar. Aqui, a conjunção e é uma condição. Argeminda estudou muito e não conseguiu se classificar no concurso. Neste caso aqui, a conjunção é uma concessão. Observe por isso que saber usar os operadores argumentativos, o que é, para que serve, vai ajudar você a ter a tão sonhada boa nota na sua redação, além de te ajudar profundamente na interpretação de texto. Aqui é a Josiane Silva do canal Lição de Casa e o objetivo desse canal é justamente ajudar você a reforçar um pouco mais sobre aquelas lições que você aprende na escola e às vezes você só vê superficialmente e na hora de prestar uma prova de concurso, fazer uma redação, você tem dificuldade de dar a resposta correta. Se esse tipo de assunto te interessa, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação para você ser avisado toda vez que eu publicar novos vídeos. Além disso, se você ficar com alguma dúvida sobre o que eu vou te explicar aqui, deixa abaixo seu comentário que eu vou te responder. Vamos começar então entendendo como usar os operadores argumentativos para ligar argumentos em favor de uma mesma conclusão. Os operadores que a gente usa para concluir um argumento são e, também, ainda, não só, mas também, tanto como. Eu vou dar alguns exemplos, assim vai ficar mais fácil você compreender. Mas antes de ir para os exemplos, você precisa entender o seguinte, que quando a gente usa esses conectores, a ideia não é repetir o que já mencionamos antes, mas usar ele para indicar o desenvolvimento do discurso e apenas quando for para demonstrar uma progressão lógica do mesmo. Agora vamos aos exemplos. O nível de educação no Brasil é baixo porque os investimentos não superam todas as necessidades da comunidade. Bom, isso reforça a ideia que o nível de educação no Brasil é baixo e conclui aqui o seu raciocínio inicial. Outro exemplo: estudei diligentemente para a prova, revisei todas as matérias com dedicação. Quero concluir essa primeira ideia. Eu não vou repetir essa primeira ideia, mas eu vou dar aqui um encadeamento lógico, então eu vou usar o e para concluir a minha ideia. Aqui você tem uma primeira ideia: realizei todos os passos necessários para atingir meus objetivos, preparei-me bem para a entrevista e conquistei uma boa impressão. Bom, para concluir esse primeiro raciocínio, o autor dessa frase usou um ainda assim, sei que posso melhorar e continuarei buscando aprimorar minhas habilidades. Além desses elementos encadeadores de conclusão, você também tem os operadores argumentativos que mostram, dá uma noção de escala e de gradação. Ele serve para marcar o argumento mais forte no topo da escala e mais fraco. Mais para frente aqui eu vou mostrar para você como funciona essa questão da escala argumentativa e assim você vai começar a formular suas ideias e saber usar os conectores, os operadores da maneira correta. No caso desses operadores de escala, você tem inclusive, mesmo, até mesmo, no mínimo, ao menos, pelo menos, no máximo, quando muito. Vamos lá. Trabalhei bastante, juntei dinheiro, paguei as contas e construí minha casa. Para concluir aqui, foi usado pelo menos. Posso dizer que valeu a pena meu esforço. Então aqui é um operador de escala. Olha, eu não consegui ficar milionário, mas pelo menos eu construí a minha casa. Passei horas a mais no escritório, dediquei-me intensamente aos projetos e até mesmo trabalhei nos finais de semana. Essa aqui é uma ideia. Mas qual é a escala disso daqui? Olha, inclusive, eu estou confiante de que meu esforço valeu a pena. Ou seja, eu fiz tudo que você é reconhecido. Eu fiz tudo o que estava ao meu alcance de fazer. E, inclusive, agora eu estou confiante. Você percebe que existe uma gradação aqui da ideia que a pessoa quis passar nesse texto? Aqui está o slide que eu falei para você que eu ia mostrar. Eu tirei um print aqui do livro sobre esse ponto aqui da gradação. Porque na hora que a gente vai construir um texto, na hora que a gente vai escrever, a gente realmente precisa pensar em qual informação a gente quer passar
naquele parágrafo ou naquele contexto. A partir dessa ideia, ele é muito ambicioso. Aqui nesse slide você pode ver que ser ambicioso escala mais alto. Ele quer subir, a pessoa quer ir a mais. Então, para dar direção a essa ideia, aqui tem uma escala de que há outros argumentos mais fortes. Por exemplo, ele quer ser até secretário de educação. Então, aqui é o topo, é o primeiro. Não conseguiu ser secretário de educação, ele pode ser diretor da escola. Se ele não conseguir nada disso, pelo menos um coordenador. Então, você vai usar esses operadores argumentativos aqui numa escala de argumento. No mínimo, ao menos, pelo menos, no máximo. Olha, quando muito. Então, na hora que você estiver construindo o seu texto, você precisa pensar qual o operador argumentativo mais se encaixa na ideia que você quer transmitir. Você percebe que a partir dessa informação, a partir desse conhecimento, que não adianta decorar uma lista de conjunções, você precisa saber mesmo onde você vai aplicar e como você aplicar. Responde para mim abaixo se isso fez sentido para você. Bom, antes de te explicar essa parte, eu quero te dizer que tem um vídeo aqui que eu preparei sobre o uso das conjunções lógicas ou conjunções naturais para deixar o seu texto coeso. E um outro vídeo, nós vamos estudar sobre operadores de sequenciação e desta maneira aumentar o seu conhecimento para deixar os seus textos mais coesivos. Então vamos lá. É importante você saber também usar operadores discursivos que introduzem argumentos para formular argumentações contrárias ou conclusões opostas, como ou então, seja, quer, caso contrário. Então, esses operadores, fazer uma argumentação contrária ou chegar a uma conclusão oposta, são esses operadores que vai ajudar você a transmitir essa informação. Vamos lá. Eu me esforcei muito para conseguir um emprego, estudei constantemente e me preparei para a entrevista. Aqui você tem uma expectativa. Olha, eu me esforcei, eu estudei, me preparei. No entanto, percebo que ou as exigências da empresa mudaram ou a concorrência estava mais qualificada do que eu imaginava, porque eu não fui selecionado. Então você percebe que há uma oposição àquela expectativa que a pessoa tinha. Você pode usar esses conectores argumentativos para isso. O uso do ou neste caso aqui, você pode ver nesse vídeo que eu vou deixar aqui no card sobre o uso dos conectivos lógicos. Existe a disjunção lógica inclusiva e exclusiva. No caso do uso da disjunção inclusiva e exclusiva, você está se referindo a um ou que você pode escolher uma coisa ou outra, por exemplo, escrever com caneta preta ou azul, ou exclusiva você pode dizer assim, vou viajar de ônibus ou de carro, ou um ou outro, você está exclusivo. Esse tipo de ou, uma disjunção argumentativa, ele mostra uma alternância com um efeito de provocação, no nosso caso aqui. Vá trabalhar ou prefere não realizar seus... Para isso que serve essa disjunção aqui argumentativa. Estudei diligentemente para a prova, revisei todas as matérias e me preparei. Caso contrário, certo? Então você está aqui dando também uma ideia oposta. Se eu não tivesse feito isso, o meu desempenho não seria satisfatório. Outro exemplo, eu me esforcei para economizar dinheiro, cortei gastos supérfluos, busquei oportunidade de renda extra. Qual é a expectativa que tem numa afirmação dessa daqui? Olha, de que eu vou conseguir ganhar dinheiro. Mas não é o que acontece, porque vem aqui, olha, no entanto, quer o mercado, quer as despesas inesperadas, o resultado é que parece difícil atingir as metas de economias do mês. Observe que saber usar os encadeadores argumentativos facilita demais a pessoa compreender a mensagem que você quer transmitir. Além desses, tem os operadores argumentativos que servem para introduzir uma conclusão em relação a dois ou mais enunciados anteriores. Esse aqui é muito utilizado e muitas vezes a gente não sabe o momento de colocar ele. Então, o momento de usar esse encadeador e, portanto, logo por conseguinte, é quando você quer concluir uma coisa que foi falado anteriormente. Por exemplo, a equipe entregou as tarefas do projeto sem atraso. Será, pois, recompensado. Vamos observar aqui que essa conjunção pois, que veio depois do verbo será, ela conclui as duas afirmações anteriores. Uma está explícita, que é a entrega das tarefas do projeto sem atraso, mas está implícito a recompensa. Esse pois vem depois de um verbo e ela é usado para concluir afirmações anteriores, que sejam explícita ou implícita. O projeto foi executado dentro do prazo estipulado, cumprindo todas as etapas
etapas planejadas. Portanto, podemos afirmar que o sucesso do projeto se deve à eficiência operacional e ao trabalho conjunto. Observe que esse portanto colocado naquela frase, ele conclui os enunciados anteriores. A empresa implementou novas práticas de sustentabilidade, reduzindo significativamente seu impacto ambiental. Investiu também em energias renováveis para sua operação. E para concluir essa ideia inicial, usou aqui esse operador conclusivo. Dessa forma, fortaleceu sua responsabilidade ambiental e contribuiu para a preservação do meio ambiente. Além desses, temos os encadeadores discursivos que introduzem explicação ou justificativas. Entre eles, você pode usar porque, já que, visto que, uma vez que, pois e que. Vamos aqui ao exemplo. A empresa implementou novas práticas de sustentabilidade, reduzindo significativamente seu impacto ambiental, uma vez que a preocupação com o meio ambiente é uma das suas prioridades. Aconteceu uma explicação sobre por que a empresa implementou essas novas práticas de sustentabilidade. Olha esse exemplo aqui. Ana decidiu adotar hábitos alimentares mais saudáveis. E aqui uma explicação, uma justificativa. E para isso usou aqui esse encadeador argumentativo. Por quê? E assim nós concluímos essa primeira parte dos encadeadores discursivos que você precisa aprender para fazer as suas redações. Nesse vídeo você viu encadeadores ou operadores argumentativos para ligar argumentos em favor de uma mesma conclusão, que envolve noção de escala, que ajuda a formular argumentações contrárias, que introduzem conclusão entre dois enunciados ou mais e que introduz uma explicação e uma justificativa. No próximo vídeo, que é a segunda parte desse vídeo, você vai ver os encadeadores que contrariam a expectativa, que introduz argumentos decisivos, que exemplificam o que foi dito antes e que estabelece relação de retificação. Eu espero que desta maneira você consiga chegar à sua tão sonhada nota 1000 na sua redação do Enem, que é Josiane Silva, do canal Lição de Casa. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se ficou dúvida, deixa o seu comentário abaixo. Eu vou gostar de saber da sua opinião. Abraços e até o próximo vídeo.